Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube, Spotify. Estamos começando mais um MarraCast, o podcast de tecnologia para quem trabalha implementando. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de, primeiro agradecer a audiência de vocês, pedir que vocês se inscrevam no nosso canal da Marra Áudio. Aqui a gente tem bastante conteúdo do pessoal que é da engenharia, do desenvolvimento, da inovação tecnológica no Brasil. E, sem mais delongas, hoje falaremos de áudio, Marra Áudio, falaremos de instrumentos musicais, falaremos aí de eletrônica de grandes artistas. E temos aqui um convidado que é especializado nisso, o Augusto Pedroni, Pedroni Amplificadores, cara que eu tenho a honra de conhecer há bastante tempo já. Seja bem-vindo, Pedroni. Opa, obrigado pelo convite. Legal. Então falaremos hoje um pouco de tudo, né, cara? Falaremos aí de amplificador, de música, onde essa conversa nos levar. Eu preparei um roteiro aqui, mas eu acho que a gente vai acabar usando isso aqui mais Tudo bem. de caminho. A gente vai traçar na areia aqui e vamos ver onde a gente vai chegar, cara. Só diz a recomendação de idade da galera pra gente maneirar no... Todas as idades. Na realidade, a gente não pensou nisso, cara. Então, mas uma coisa que eu vou fazer é, eu vou tirar este, que eu não preciso mais me ouvir, estamos no ar. E, cara, primeiro acho que é legal de dar um contexto, porque quem assiste a gente é um pessoal que pode ser de qualquer área, né? Eu criei a Marra Áudio como empresa para trabalhar com áudio digital, mas não é uma empresa focada só em áudio. Então, quem pode estar assistindo a gente é de qualquer tribo, mas pessoal focado em eletrônica, desenvolvimento. Então, cara, vamos dar uma introdução breve tua, né? Quem é o Augusto Pedroni, o que ele trabalha, o que a Pedroni faz? Cara, meu ramo sempre foi áudio, né? E eletrônica, o que eu gosto de fazer, eletrônica com música, sempre foi algo com isso. E eu tive a sorte de poder ter um trabalho, uma empresa, me estabelecer fazendo isso. A empresa Pedroni Amplificadores, hoje ela fabrica amplificadores de áudio e acessórios, basicamente voltado para músicos, mais especificamente guitarristas ainda. Eu não sei, assim, como você falou, aqui tem várias tribos escutando, mas o som de guitarra que a gente reconhece como sendo um som de guitarra, ele foi muito processado. Não é só o som do instrumento, é diferente de você pegar um cara com violão, toca o violão aí o cara vai tocar o violão, você vai ouvir o som do violão. E você vai reconhecer o som do violão, porque o som do violão tem a parcela dele acústica. A guitarra não tem som acústico. Claro que tem as guitarras semiacústicas, as guitarras acústicas, etc. Mas não é o nosso caso. A guitarra elétrica sólida, ela não tem som de nada. O som dela vem totalmente dos captadores. Então existe uma forma especial de amplificar aquilo. Porque a guitarra elétrica ela é composta por dois pedaços. O pau com cordas, que é o instrumento, e o amplificador. E o amplificador de guitarra, esse instrumento, guitarra elétrica, ele nasceu lá pelos anos 40, 50, por ali. E naquela época se usava amplificadores a válvula para amplificar aquilo. E naquela época as potências disponíveis eram muito baixas. Um amplificador tinha 5 watts, 10 watts, 15 watts. Obviamente que uma potência, tamanha potência, não era suficiente para você fazer um show para uma grande plateia. Então os volumes sempre estavam no alto. E um amplificador valvulado com um volume muito no alto, ele tende a ter uma distorção. Só que a válvula tem um tipo de distorção bonito. O transistor, isso a gente pode falar que o povo vai entender, a galera né? O transistor tem uma distorção quando ele passa dos limites que ele pode amplificar, a forma como ele distorce a onda é feia. A válvula, quando ela passa dos limites, ela distorce bonito. Bonito, aí a gente tem que entrar no campo da música. A válvula dá distorções de harmônicos que são bonitos. São harmônicos que têm a ver com a nota original.
Primeiro ela vai dar uma oitava acima, depois uma quinta acima, depois outra oitava, depois uma terça. Todas as notinhas que estão na transformada aparecem ali no que a válvula gera. Isso soa bem, é o que a gente chama de som quente. Já os transistores não fazem isso bonito, eles têm um som meio rachado, meio feio. Então o som que a gente conhece como som de guitarra é o som que nasceu passando por uma válvula. Uhum. E você acha que dá pra dizer que a guitarra, na realidade, ela não se sustenta sozinha? Ela é uma guitarra mais algum elemento amplificador pra dar esse som dela, né? Porque você falou, ela não tem som de nada, né? Então ela tem... A guitarra elétrica é um instrumento composto da guitarra e do amplificador, né? Totalmente. Mesmo que o amplificador teoricamente não exista, a guitarra esteja em linha. Por exemplo, liguei a guitarra na linha, pluguei a guitarra na mesa. Alguma equalização vai ter que existir. A curva de resposta de um captador de guitarra ouvindo direto é feio, tem muito médio, falta pontas, falta grave, falta agudo. Então, existe uma equalização básica que tem que ser aplicada nas guitarras. Quer dizer, não posso dizer quem descobriu isso, quem inventou isso, quem nos propôs a equalização base da guitarra elétrica foi Fender. Antes do Fender, os amplificadores só tinham um high cut, um abafador de agudos. Era com agudo, sem agudo, só isso. Então a guitarra tendia a ser muito médio nessa época ainda. Foi Fender que descobriu que a guitarra tinha muito médio, tinha pouco grave e tinha pouco agudo. E aí isso pira a galera. Quando você põe um amplificador de guitarra tudo no 5, tudo no meio, coloquei meu amplificador flat. Tem gente que vai até com lupa. Vai com lente de aumento, roda um cabelinho de cada vez, assim, roda... Não, eu gosto tudo no meiozinho. Meu amigo, olha só. A sua guitarra não tá flat, tá? Tudo no meio já tem um puta ganho de grave, um puta ganho de agudo. É a curva base do teu pré. É isso aí. Marshall já tem uma curva base um pouquinho diferente, mas ela existe. Todo amplificador de guitarra, tudo no meio, já começa de um grande curvadão. E você, então, você começou fazendo amplificadores, cara? Você começou nesse mundo já, ou você passou por... Cara, de música, eu comecei como discotecário, por isso que eu fui perguntar aqui, eu tive equipe de som, fazia festas. Aliás, deixa eu fazer um adendo, pessoal. Eu cometi um erro. Eu gravei um podcast aqui já no estúdio Casa da Vó, tá, pessoal? Eu tô fazendo só uma correção aqui rápida. Nós estamos transmitindo esse podcast no estúdio Casa da Vó. Você que quer gravar o seu podcast ou gravar um vídeo do YouTube e tal, por favor. Casa da Vó. Tá, usem os serviços do pessoal, o Rafa aqui, o Leandro, vão atender você muito bem, tá? São um pessoal fantástico, ajudam você a começar. Não deixem de entrar em contato com eles se você tem esse interesse. E dentro do estúdio, aqui da Casa da Vó, a gente tem alguns equipamentos de áudio. E a primeira coisa que o Pedroni fez foi ir lá num sampler que tem aqui, num mixer que tem aqui. De DJ. E foi em cima, né? Então você trabalhou, se interessou como DJ, cara? Cara, a música, né? Eu não sei. Eu não sabia tocar nada nessa época. Que ano a gente tá falando, Pedroni? 92. Tá. Tinha 14, 15 anos, talvez, por aí. Eu não tocava nada na época, não que eu toque bem alguma coisa hoje, mas nessa época, né? E era a época, né, de festas, de bailes, né? E eu sempre me interessou amplificação, caixas e amplificadores. O poder, assim, o volume, sempre me atraiu muito. Então eu fiz uma equipe de som com sócios, com primos. Tinha toca-discos, amplificadores, o mixer, né? Ali que a gente viu. E convivi com isso. Num dado momento, eu comecei a conhecer bandas de rock mais clássico. E me interessei em aprender um instrumento. Aí eu olhei assim, o baixo tem menos cordas, né? Deve ser mais fácil. Comprei um baixo e me dediquei a aprender. E eu consegui uma banda de autoral, minha primeira e única banda de autoral no Rio ainda. E eu ensaiava nos estúdios e o som que eu tocava no estúdio nunca era igual ao som dos discos que eu ouvia. Eu me perguntava, cara, meu instrumento é ruim? Eu sou ruim, eu toco mal, o meu instrumento é ruim. Cadê o problema?
Um dia eu fui ensaiar num estúdio que tinha um amplificador valvulado para baixo. Isso é muito raro. Uhum. Sempre tem valvulado para guitarra, né? Para Sim. baixo é raro, né? É chique demais. Naquele dia eu ouvi o som que eu tava procurando, que eu tinha como referência dos discos. Eu falei, cara, por que o som tá bom assim? O cara falou todo cheio de, esse amplificador é valvulado, essa é a diferença. Ué, mas válvula não é uma coisa ultrapassada? Eu fiz curso técnico de eletrônica. Uhum. Na verdade eu fiz o curso técnico no 2º grau, mas eu não aprendi grandes coisas lá não, preciso confessar. Quando eu era criança, o hobby do meu pai é mecânico, o hobby do meu pai era eletrônica. Meu pai colecionava revistas Saber Eletrônica, Nova Eletrônica, Eletrônica Total, tudo da editora do Newton Sebraga. Inclusive eu tive essa entrevista com ele esses dias. Então, eu adquiri esse hobby pelo meu pai. Então eu já, assim, pelas revistas, que eram revistas fantásticas, assim, o aprofundamento que o circuito era apresentado e a descrição de funcionamento, cara, aquilo ali eu fui pegando por osmose. Eram aquelas revistas que vinham com projetinhos, que você falava, pô, faça esse circuito Cara, em casa? tinha o projeto, mas tinha assim, fazer circuito impresso na época era um desafio monstruoso, assim. Não era uma coisa, você tinha que comprar o percloreto, comprar a placa virgem, comprar a caneta. Era na caneta, na né? caneta, claro. Fazer o transfer com papel Ferro de carbono. passar, às vezes. Nem Não, era não papel tinha, carbono, não tinha. era. Não, era no carbono e aí você corroer. E tinha que desenhar na canetinha. Eu, dada a minha limitação, eu tinha, sei lá, 13, 12 anos. Eu não conseguia montar esses circuitos. Eu montava os que eram oferecidos em ponte de terminais. Os circuitos mais simples. E os artigos do Newton e outros, claro, da editora, cara, era muito descritivo. Cara, o transistor Q1 é realimentado pelo resistor R2, acoplamento do C3. Cara, era fantástico. Então, a base que eu adquiri de eletrônica dessas revistas, quando eu cheguei no curso técnico, eu fiquei olhando assim, caramba, porra, já vi isso. Isso foi depois. Isso foi depois. O curso técnico foi depois. Assim, a eletrônica eu peguei de criança, assim, do hobby que eu roubei do meu pai. Fiz o curso técnico e logo depois disso eu entrei nessa banda, mas eu sempre ignorei válvula. Porque é um componente ultrapassado. O transistor faz quase tudo que a válvula faz, melhor e mais barato, mais leve, economizando energia. Mas aí num dia eu vi que o som da válvula era diferente. Eu mergulhei de cabeça, cara, eu quero isso aí. Eu montei um valvulado que eu consegui vender no Mercado Livre. Aí com o dinheiro dessa venda eu montei um outro maior que eu consegui vender também. E isso começou a tomar um tamanho que virou a minha principal atividade de sustento. E junto com isso, que foi o meu grande aprendizado, foi manutenção. Abrir para manutenção, eu conseguia ver, tipo uma espionagem industrial, sabe? Você vê como é que as fábricas pensam as coisas, e marcas diferentes pensam diferentes, têm filosofias de projeto diferentes, e você passa a ter um olhar crítico. Você olha, cara, isso aqui tá fantástico, muito bem feito, o cara pensou tudo. Entretanto, essa chave de força tá errada, a chave tá no lugar errado, esse fio tá comprido sem necessidade, você começa a ter a sua filosofia porque você viu o que veio antes, você não precisou reinventar a roda. Sim. E então você começou fazendo o amplificador, mas você achou que o grande aliado teu foi abrir para consertar, né? Total, muito, muito. É uma coisa que eu concordo, cara, porque nos meus projetos, né, por um tempo eu fiz bico de arrumar aparelho de áudio do pessoal, né, da comunidade do pessoal do Hi-Fi, né. E eles traziam amplificador, DAC, coisa E era isso que você falou, cara, você vê como cada empresa fez onde ela botou a chavinha, onde ela fez quantas placas a empresa usou, se usou placa, se usou fio para ligar um conector, se montou de um jeito o chassi, se ligou por cima, por baixo. Nossa, é isso aí. Isso é um aprendizado, né? E isso determina... isso é um desafio para mim hoje, assim... É uma luta entre o tempo de montagem, a praticidade de montagem, você sai imune a erros, porque todo mundo erra. Assim, eu não tenho uma linha série de robozinho fazendo inserção para mim. As inserções são manuais. Então eu tenho que me cercar
de evitar dar chance ao erro. Uhum. Então, se eu tenho várias placas e vários cabinhos de interligação, é uma questão. Se está tudo na mesma placa, já melhora. Só que aí tudo na mesma placa, pode ser que o painel não fique tão atrativo para o cliente. Tudo na mesma placa quer dizer que todos os controles estão na mesma face. E aí o cliente, isso é legal para o aparelho? Sim ou não? São decisões filosóficas baseadas em critérios técnicos, que tem a ver com a tua marca. Uhum. E aí você, quer dizer, você foi crescendo, né? Eu lembro que eu comecei a acompanhar o teu trabalho em 2007. Você já tinha mudado para São Paulo. São Paulo. Foi logo depois do projeto do Tremendão. Isso, Fala um pouco, cara, do Tremendão, porque eu nunca ouvi a história por completo. Eu vi você no podcast do Matheus. Sim. Mas eu vi o vídeo que teve do Tremendão explicando, né? Isso. Mas eu nunca falei com você sobre esse projeto. Você falou pra mim uma vez, eu fiz todos os 19 Tremendões. Todos os 19 Tremendões. Eu nunca ouvi essa história de você. E eu queria ouvir, cara. Cara, então, nesse aspecto de manutenções, eu morava no Rio ainda. Teve um momento que eu tinha era um apartamento que eu dividia com várias pessoas, era uma república, e eu tinha o direito ao meu quarto, e tinha o direito ao quarto de empregada, entre aspas, que era era comum em apartamentos antigos do Rio de Janeiro ter o quarto que era reservado às pessoas que trabalhavam na casa. Isso caiu em desuso, graças. Isso não faz sentido mais. Mas naquela época tinha o quartinho lá no fundo que era menor e eu usava esse quartinho para trabalhar. Era onde eu recebia, fazia minhas montagens e manutenções. Um dia eu estava abarrotado de Tremendão, de Giannini para consertar. Por quê? Um técnico de valvulados é um cara raro. Ainda mais no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tem mais. Até hoje eu indico você para qualquer caso de valvulado que dá problema. Exato, mas aqui em São Paulo eu tenho colegas que trabalham com valvulados. No Rio tinha muito pouco, o que eu conhecia era só eu mesmo. Então, quem tinha valvulado começou a cair para mim. E Giannini, amplificadores antigos, é tipo Fusca, sabe? Eles são tão simples, tão robustos, que se você for trocando as peças e tal, cara, tem Giannini de 68, 67 funcionando ainda. Tem várias marcas, né? Eu lembro que tinha Giannini, Palmer, Felpa, Snake, cara... Por muitos anos foi o jeito de tocar com valvulado no Brasil, porque não tinha... Então, a gente tinha uma reserva de mercado, importações eram fechadas, a diferença cambial era muito desfavorável. Então, foi a forma que a indústria nacional... Nessa mesma época chegou o rock, Roberto Carlos tocando rock, tocando guitarra elétrica. Cara, isso foi o boom. Assim, isso foi o momento certo, da hora certa, tocando a música certa, e as empresas apareceram, cara, amplificadores de guitarra, toma aí. Copiados de projetos Fender, copiados de projetos americanos. Então, nesse dia, nessa época, lá no Rio, eu tava lotado de Giannini para consertar. Todo mundo jogava de Giannini Aí falava que um cara que conserta, eu empilhado de Giannini Tremendão para consertar. Gente, cara, eu perguntei, cara, por que a Giannini não faz mais? Por que a Giannini não fabrica mais os Tremendões? Por que tá fora desse mercado? Porque foi mais ou menos nos anos 2000, 2003, 2004 ali. Nessa época, a gente rolou a segunda ressaca do digital. A gente teve a primeira ressaca nos anos 80, sim. Resolva a sua vida. Você não precisa mais de amplificador. Um pedal vai resolver a sua vida. Ou um rack vai resolver. Rolou um tempo, todo mundo viu, não é bem assim. Aí nos anos 90 começaram as pedaleiras digitais. Zoom 505, né? Por aí. Já nos anos 2000. E a galera viu de novo que não era ainda. Não era bem isso. Não é? E rolou um revival de válvula. Não por acaso, nessa época, a Rússia, a União Soviética tinha se separado. Estava lá a Rússia, que detém as maiores fábricas de válvula. A maior fábrica de válvula é russa, está na Rússia. E a Rússia começou a vender válvula para o resto do mundo. Houve uma grande oferta de válvulas nesse período, na transição para o ano 2000. Então as válvulas ficaram acessíveis, baratas e boas. Então era tudo junto, válvula boa, barata, as pessoas percebendo que o som valvulado era o que há para guitarra. Então, tudo junto, eu perguntei, como é que a Giannini está fora disso? Aí era um domingo à noite, eu lembro, eu fui no site da Giannini. Fale conosco.
Aí cliquei lá, fale conosco. Com quem você quer falar? Aí tem lá, financeiro, tesouraria, marketing, comercial, apoio ao usuário, presidência. Eu, foda-se, não tô perdendo, não tenho nada a Não, perder. você já tem, cara. Presidência. Olá, boa noite, pessoal da Giannini, meu nome é Augusto Pedroni, eu moro no Rio de Janeiro, sou técnico em eletrônica, estou aqui consertando o Giannini Tremendão, recebo muitos tremendões para consertar. Queria saber por que a Giannini não volta ao mercado de amplificadores a válvula. Vocês são pioneiros no Brasil, todo mundo ama, todo mundo tem uma relação de amor e ódio com a Giannini, assim como a gente tem uma relação de amor e ódio com a Meteoro. Sim. São grandes marcas brasileiras que, cara, cresceram com a gente no mundo dos instrumentos. Né? Todo mundo já teve um Giannini ou um Meteoro, ou os dois. Por que vocês não voltam a esse mercado? Estou aqui à disposição para ajudar, se eu puder ser útil. Grande abraço, sou fã de vocês, beijo, me liga. Nunca serei respondido, né? Você vai dormir Domingo à noite, fui dormir. Segunda de manhã, toco o telefone. Alô, Augusto, um cara que eu não vou saber imitar o sotaque italiano, porque o cara que me ligou era o presidente da Giannini, um italiano. Alô, Augusto, aqui é o Giorgio Giannini, eu recebi seu e-mail, queria conversar com você. Ele disse que eles já estavam pensando nisso, estavam já matutando essa ideia, maturando a ideia, e que o meu e-mail chegou na hora certa. Aí o cara me ligou, aí eu entendi que a Giannini não tinha registros, arquivos dos tremendões. Eles tiveram uma grande enchente nos anos 80, que perdeu-se muita coisa, eles não tinham mais know-how de fabricação, não tinham estrutura para fabricar, não fazia sabiam mais parte nada. do DNA da empresa. Zero. Aí apareceu o garotão lá, disposto a fazer tremendão. Aí decidiram que iriam reeditar o Tremendão 3 com a caixa, cabeçote e caixa, para a feira de 2006. E aí fui lá, eu fazer os tremendões, a gente fez todo... Como eles não tinham nada, nós fizemos engenharia reversa. Eles compraram no mercado tremendões usados, compraram caixa e cabeçote. Os esquemas eu já tinha, mas a gente desmontou, eu desenrolei transformadores para contar espiras. Pode ter certeza que era... Para fazer igualzinho. Sim. Então a gente comprou, matei para germinar novos, Sim. porque o transformador de saída de áudio é um elemento fundamental no amplificadores a válvula, né? Uhum. As válvulas não podem acoplar direto com os alto-falantes. As válvulas trabalham com altas tensões e baixas correntes. É tudo o oposto do alto-falante. O alto-falante é um elemento de baixa impedância que vai ter altas correntes e baixas tensões. Então tem que ter um transformador de impedâncias. Só que esse transformador, ele é sempre ladrãozinho, né? O transformador nunca dá nada, ele sempre vai te roubar alguma coisa. O melhor transformador é transformador nenhum. Só que ele não existe. Ele é um elemento físico que a gente tem que fazer o melhor possível. Se ele tem uma grande resposta de graves, ele vai ter perdas. Se ele tem bons agudos, provavelmente ele vai ter menos graves. A gente tem que equilibrar isso. E esse equilíbrio é o que dá o timbre ali do negócio. Então a gente desenrolou, a gente também desenrolou transformadores e pegamos alto-falantes da época para fazer alto-falante com o mesmo cone, com o mesmo tamanho de ímã, com a mesma bobina, para dar o mesmo timbre que os tremendões da época tinham. Uhum. E essa é uma dúvida que eu tinha, cara. Vocês reeditaram o falante deles ou vocês recondicionaram falantes que já existiam? Como foi feito isso? Refizeram o falante. Cara, a gente testou uns 7 modelos de falantes. A gente pegou o falante original e distribuímos para 3 ou 4 fábricas da região de alto-falantes. Olha só, a gente quer um falante o máximo parecido com isso aqui. Que eu acho que o da época era Novik ou Bravox. Cara, mas o cone de falante de guitarra é diferente. A gramatura é um cone muito leve. A suspensão é diferente. O domo, onde a gente chama de guarda-pó, né? Mas é o domo, a cúpulazinha lá do falante é diferente. Porque alto-falante de guitarra tem timbre. A caixa de alto-falante de guitarra tem tanta influência quanto o amplificador. Então é um falante bem específico. Então, um alto-falante de guitarra tem que ter essas características. Então a gente ouviu vários alto-falantes e escolhemos aquele que soava igualzinho ao da época. Porque a gente tinha o da época para escutar. E como era o teste nesses casos? Vocês ouviam? Ouviam, Era ouvido. AB. Entendi. Esse ou esse?
Blém, blém, Ah, blém, blém, era blém, até blém. cego, era até É cego, tem que ser. legal. Cara, teste é cego. E a galera corre de teste cego igual bicho ruim da cruz. É, Porque no teste cego você põe os seus dogmas em questão. você se expõe um pouquinho, né? Você se expõe. E aí, você tem um cabo de speaker, um speaker cable de X mil dólares, que é fio Leeds com isolamento especial, piriri pororó, contra um fio paralelo comprou na casa de material de construção. E aí, você vai topar fazer um AB? E aí? É um teste Vai da correr sua esse crença, risco? né? Da sua crença. É isso aí, cara. Eu não tenho medo nenhum disso. Eu acho que a gente tá aqui pra... Cara, eu não tô ouvindo diferença, desculpe. É. Você tá ouvindo? Ah, tô, tá. Troca aí, de novo, vai. Meu irmão, você tem que acertar todas. É. Se você tá ouvindo a diferença, eu quero que você acerte todas, tá? E assim que foi escolhido o falante. Quer É. dizer, vocês foram fazendo isso até chegar num... Ó, esse falante cara é aqui. esse. É esse cara aqui. Isso. E aí vocês construíram um número de edições e lançou na feira de 2006. Isso. Eu estava nessa feira e eu vi o lançamento, cara. Eu lembro dessa feira. Eu tinha cabelo. Eu lembro. Eu lembro. Pouco depois você foi careca. Isso. Pouco depois Eu você foi fiquei, careca. não. Eu decidi assumir. É assim, a gente decide assumir ser careca. E caí, cara, pra mim, como profissional e como pessoa, foi maravilhoso estar na Giannini, porque a Giannini é uma fábrica grande. Grande não, é uma fábrica enorme, lá em Salto. É um mundo. Fabrica guitarra, fabrica aparelho, testa, pinta, tudo. Cara, eu vi um ambiente de fábrica. Quer dizer, você, na realidade, era uma empresa que fazia todas as etapas de fabricação numa escala grande. Numa escala grande. Você vê como o mundo profissional da montagem e tal funcionava. E eu era um moleque de 30 anos, que eu nunca tinha visto isso. E como ficou a tua relação com a Giannini depois? Você Maravilhosa, participou desse projeto adoro e depois eles. Sim. Você mantém contato? Total, com os engenheiros, com os donos, adoro a turma toda. E nunca teve outro projeto depois? Não, com a Giannini não. Eu tive outro projeto com a Borne. Borne Amplificadores. Eu fiz um valvulado para eles também. Aí eu projetei do zero. Uhum. Pô, legal. Fiz outros projetos também para outras empresas. Fiz buffer, fiz amplificadores pedais também. Já brinquei de fazer projetos. Coisas que eu acho que não tem a ver com a minha linha. Não vejo por que não compete, abrir. né? Não compete. E hoje a tua linha, ela tem não só amplificadores, né? Você começou, como você falou, só voltando um pouquinho, você falou que tinha começou em 2003 lá fazendo seu amplificador, manutenção e tal. E isso correu para virar uma linha de produtos, né? Eu lembro que quando eu tive um amplificador seu, Teve. Que eu comprei do René. René estará aqui um dia para falar conosco, né? Da Audio Dream, faz fone de ouvido hoje, ele e o Matheus estarão aqui conosco em breve. E tinha um Soldano, né? Eu lembro que teve uma época que você era o cara que clonava os amps. A galera ia até você para clonar os amps, né? O cara queria ter um amplificador da Soldano e ele não tinha lá o dinheiro para comprar o Soldano original. Muito caro. Ainda é muito caro. Eu acho que esse processo o processo da empresa, acho que todo mundo tem que passar. Você começa fazendo muita manutenção, depois você passa a copiar. E quando você toma segurança na cópia, você começa a fazer os seus projetos. É claro que os timbres de guitarra, eles são fundamentados em pilares. A gente tem o pilar da Fender, o pilar da Marshall, o pilar da Vox, o pilar da Mesa Bug. Sabe, são grandes... Quando você ouve um timbre de guitarra, você provavelmente vai dizer, isso aí deve ser uma Strato ligada num Vox. Ou isso aí é uma Gibson no Marshall saturado. Você mais ou menos vem na tua cabeça a receita daquele timbre. Tipo as cores primárias do som para você misturar e fazer. Exatamente, é isso aí. Então você começa a enxergar esses blocos de timbre e você passa a oferecer as suas versões. Depois desse estágio do clone, da cópia, eu comecei a receber encomendas esdrúxulas, no sentido de, cara, eu queria um amplificador com limpo de Fender, crunch de Marshall, drive de Mesa Bug, com trêmulo, reverb e um chorus integrado. Legal, bom desafio, vou fazer. Cara, é um aprendizado, só que você se fode com F maiúsculo. Pelo seguinte, né? Você fez uma promoção do McDonald's lá. Qual o problema? Quando você faz um novo produto, existe o tempo de desenvolvimento, o custo de desenvolvimento. Não é porque você fez um produto, ele vai ficar bom da primeira tentativa. Não. Quando você junta esses blocos, cara,
pode ser que fique com muito médio. O canal Marshall está com muito médio, o Fender tá pecando. A diferença de volume está muito grande. O chorus não está pegando legal com os 2 canais. Cara, você vai gastar tempo e dinheiro nesse projetinho que é único até ficar bom. Aí você gastou esse tempo e dinheiro, entregou para o cliente e só tem esse. Ele não escalou, morreu ali. E você cobrou um preço que não está embutido no preço o custo de desenvolvimento. Então, assim, essa época de projetos customizados foi importante para mim, até para eu aprender que não faça isso. Porque isso acaba com a tua empresa, acaba com o teu negócio. Você vai ficar pirando nas construções. E aí é problema para todo mundo, porque o cara vai comprar uma coisa que só ele quer, porque ele inventou um ornitorrinco, o bico de pato com quinada, um bicho totalmente estranho, que só ele curte. Quando ele quiser vender, se um dia ele quiser vender, vai ser difícil para ele comprar. Porque é só dele. Porque é só dele aquilo. Aí ele vai me culpar porque, caramba, eu comprei um Pedrone, mas eu não consigo vender o meu Pedrone. É uma grande queixa de amplificadores valvulados. Pois é. Custom é essa. Pronto. Quando você faz a sua linha de produtos, você deixa estático. Hoje em dia, eu cheguei no estágio que eu tenho, meus modelos, há muito tempo, diria pelo menos 7 anos, que os meus modelos representam os timbres que eu gosto, que eu acho que são os pilares. Eu tenho o timbre Fender, eu tenho um amp que representa o som Fender, é o Super Clean. Eu tenho um amp que representa os timbres Marshall, Pegasus. Eu tenho um amp que representa os timbres Dumble, Overdone. Eu tenho um amp que representa os timbres de alto ganho, é o Game of Tones. Esses caras estão comigo há muito tempo. Então, quando o cara vai comprar um usado, é um Pegasus do Pedrone, eu sei o que é. É o Pegasus. E qual foi o primeiro produto da linha? Que você fala, esse foi o que começou o trend aí, que você falou, com esse eu comecei. Cara, o primeiro projeto que eu fiz em 2003 foi um single-ended de 5 watts, que eu vi um projetinho na internet. Aí eu vendi e fiz um Vox AC15. Mas esses morreram, ficaram para trás. Da linha atual, o meu modelo mais antigo é o Super Clean. Super Clean. Isso, que é a minha proposta de timbre Fender. E você... Foi uma escolha consciente Total, ou foi uma coisa que você falou, não, total. eu vou começar por um som limpo porque eu quero começar por isso? Considerando tudo que eu vi até hoje, considerando tudo que os produtos que eu já fiz e as necessidades das pessoas que eu ouço, um aparelho de som limpo, simples e eficiente tem lugar no mercado. Você usa ele com qualquer aparelho, na realidade, né? Se você for pensar, ainda que você seja um cara da modelação, no Clean você se encontra. Exato. Porque você não, se você não usa interfere, pedal, né? Se encontra. Se você quer um som limpo de guitarra country, você se encontra. Ele é um grande representante, ele ocupa vários espaços do mercado. E tal qual outras linhas de produtos de fabricantes grandes, né, existe, às vezes, competição entre produtos. Você acha que você conseguiu criar pilares, né, e eles não competem entre eles, os produtos, quer dizer, cada um tem o seu público cativo, né, Exato. que vai consumir. Eles não se misturam, as bolinhas não têm uma grande área. É claro, assim, o cara tem um amplificador Pegasus. O Pegasus são os meus timbres Marshall. Ele tem o Plexi e tem o JCM 800. O Plexi, rola som limpo nele. É um limpo que não é igual ao limpo Fender, mas é um som limpo. Dá para tocar limpo com ele. Tá? Mas ele tem outras características. Então, eu estabelecer a minha linha de produtos ajudou a melhorar o valor da minha marca. Porque as coisas passaram a ter valor de revenda. Sim. Se o cara quer um Super Clean Pedrone, ele vai comprar um Super Clean Pedrone no mercado. Se ele quiser um usado, ele sabe o que ele vai receber. É um Super Clean Pedrone, igual aos outros. E fez alguma coisa pelos outros amps que você fez? Você chegou a saber se aumentou o valor dos demais que você fez? Tem doido aí cobrando, vendendo vintage, Pedrone vintage por valor bem... Cara, beleza, cara. Vai fundo. E assim, e depois dos amps, tem mais produtos lá que eu vi, né? Tem um amp Hi-Fi.
que eu achei Eu adoro esse bonito, troço, cara. adoro esse negócio. É a Achei- minha cachaça. Eu adorei No Hi-Fi. fundo, não conta pra ninguém. Eu faço amplificador de guitarra pra financiar o meu vício em amplificador de alta fidelidade. Cara, e o que que liga no Hi-Fi pra você? Quer dizer, a gente tava batendo um papo antes do podcast começar, né? Sobre Hi-Fi em outro terreno que eu vou chegar já já. Aham. Mas como que é a tua paixão por Hi-Fi? O que que você Cara, curte? no Rio ainda, eu recebi uma encomenda de Hi-Fi. E um paulista, bicho, eu tenho muita sorte. As pessoas, os clientes são tolerantes e confiam em mim. Um cara de São Paulo, eu morava no Rio ainda, o cara me ligou querendo fazer um Hi-Fi. Bicho, já tinha assumido que eu não tinha nada a perder. Eu faço, vambora. Eu enrolei na mão os transformadores, porque no Rio não tinha quem fizesse. Nessa época eu já tinha acesso ao Radiotron Handbook, que é um livro da RCA de 1950, que tem todas as fórmulas de transformador, tem lá como é que você faz o entrelace. Um livro maravilhoso, é uma bíblia, é a bíblia da eletrônica, dos anos 50, é claro. Então, peguei aquilo, consegui, ó, se eu enrolar assim, tantas espiras de fio tal, e fazendo as camadas, eu vou me dar bem. Consegui fazer tudo lá. Quando eu fui testar esse troço, cara, eu tenho as bandas que eu gosto. E as bandas que eu gosto, eu não tenho problema nenhum com repetitibilidade, com ficar as mesmas coisas. Cara, se eu tiver que comer a mesma comida todo dia de boa, não tem problema no casamento, tranquilão. Assim, quando tá bom, pra mim, beleza. Não... Cara, e os discos que eu gosto, eu ouço muito. As músicas que eu gosto, eu conheço profundamente as músicas que eu gosto. Eu conheço cada detalhe delas. Quando eu ouvi essas músicas no Hi-Fi que eu construí, eu comecei a ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido. Detalhes que sempre estiveram ali, mas eu nunca tinha percebido. E é o mesmo CD, era o mesmo vinil que eu estava ouvindo, não era coisa nova, mas essas camadinhas estavam escondidas, que apareceram no Hi-Fi. Opa! E o cara respirou ali, olha só, ele respirou mesmo. Ó, tem uma palma que bateu aqui, eu nunca tinha percebido. Nessa hora caiu a ficha para mim. Caramba, o valvulado é diferente no Hi-Fi também. O que eu digo do Hi-Fi, do amplificador de áudio de alta fidelidade valvulado é: a principal diferença para mim, minha percepção é, ele cria palco no sentido de você diz se os instrumentos estão não só na esquerda e direita, isso qualquer amplificador faz, mas ele diz frente e fundo. Ele diz quem está lá no fundo, quem está na frente. Ele diz quem está do seu ladinho aqui. Eu já ouvi coisa atrás da minha cabeça, na Casa do Sossego, um cara, um mitológico aí, já faleceu infelizmente, grande amigo nosso, trabalhando no Giannini. Ele tinha um Hi-Fi em casa, me levou lá. Ele botou, cara, ouve essa música aqui. Cara, juro, as caixas eram frontais, duas estéreo, LR. Eu ouvi coisa atrás da minha orelha. Não sei como, não sei se era reflexão, foda-se, mas eu ouvi tamanha definição do troço. Então, o Hi-Fi tem esse nível de detalhe. Ele entrega esse nível de tão específico, tão detalhista. Cara, aí eu reaprendi a ouvir as músicas. Foi uma outra descoberta das músicas que eu já gostava. E, assim, eu brinco, né, com meus amigos que são guitarristas. Eu toco guitarra, né, ocasionalmente eu toco guitarra, e eu brinco com meus amigos que o amplificador de guitarra é um amplificador projetado errado. Né? Se você está pensando em Hi-Fi, é um amplificador errado para Hi-Fi, porque ele tem a faixa de frequência específica dele. Então ele é feito para dar aquele errado dele, que é o som dele. Já o Hi-Fi não, é outra preocupação. Hoje você tem um amp Hi-Fi que você desenha lá. Como foi o projeto desse amp? Quer dizer, ele tem a ver com aquele que você fez lá atrás? Cara, Hi-Fi é muito simples. Cara, você é engenheiro, você vai sacar. Um amplificador transistorizado precisa... O transistor, ele não é linear por natureza. Ele é todo errado. Ele precisa de realimentação. É raro você ver uma estrutura transistorizada que não tenha altas doses de realimentação negativa. Sim. NFB. Sim. Porque ele não é linear por natureza. Sim. Se você desligar a realimentação de qualquer amplificador, o som fica um cocô. Cresce, É. satura e... Satura, fica feio, a resposta de frequência ele é todo errado. Cara, as válvulas são tão lineares,
tão lineares que dá para fazer um excelente amplificador sem realimentação negativa, malha aberta. E o Se que eu não vou... me engano, é o que se faz para RF, né? Para válvula de transmissão de antena, se não me engano, Talvez, pode. sem realimentação negativa. Cara, então, a realimentação negativa nos valvulados, primeiro, ela é bem menor. Quando tem, ela é bem menor. E ela não é para resolver um aparelho que nasceu ruim. É tipo maquiagem em mulher. O hi-fi já é a mulher bonita, ela já acorda bonita. Ela vai se maquiar porque ela já é bonita, ela vai ficar estonteante. Entendi. A realimentação no transistorizado, ela não tem tantos atributos físicos, mas ela precisa se maquiar para ganhar aquele brilho. É uma coisa necessária, quer dizer, é uma questão da tecnologia. Eu acho que nisso a gente diverge um pouco de opiniões, porque eu acho que o transistorizado, ele foi meio que... Para mim, a diferença entre o lanche gourmet e o lanche simplão do O podrão. trailer. Eu acho que cada um tem seu lugar. Eu acho que o transistor ele trouxe essa massificação do som, Que bom. dos projetos do amplificador, mas isso também tem o lado negativo dele. Por quê? Porque existem as pessoas que querem cortar custo a qualquer preço, Sim, né? sim, Então, sim. o transistorizado, existe muito projeto bom feito ruim. Tem projeto ruim, aí projeto ruim não tem o que fazer, né? A construção ruim não tem jeito. Mas tem projetos que são bons que a pessoa foi lá e pegou um puta transistor legal e trocou por um porcaria para vender mais barato. Ou comprou um falsificado. E aí colocou no mesmo lugar. E aí o som ficou a merda do aparelho. E isso é... Eu acho que isto, para a válvula, acabou acontecendo em menor escala por conta da morte da válvula. Acabou sobrando provavelmente as melhores empresas, ou as empresas que fazem... Que até existiu até o mercado de válvulas ruins, né? Válvula B, né? Que tinha Cara, maus representantes. entendi o que você falou. Não sei. Eu acho que o processo de fabricação de uma válvula é uma coisa tão específica, tão doida, entre aspas, que as válvulas, assim, uma válvula Sovitec, uma marca, contra uma válvula JJ, o funcionamento delas é muito semelhante. A questão da linearidade dela é muito parecido. O valvulado, como precisa de menos realimentação negativa, na minha opinião, é isso que gera o palco definido. A tecnologia habilita um projeto que por si... Sim, cara, Porque já você abre um faz... valvulado, tem meia dúzia de resistores. Não tô exagerando. Um E é hi-fi mesmo. tem meia dúzia de resistores. O meu hi-fi tem... Cara, o meu hi-fi, o áudio passa por dentro de 2 capacitores. Só. Pô, Só. esse é o HF70 que tá lá no... 2 capacitores. Cara, qualquer caminho... No áudio, quanto menos etapas, mais fiel é no final. Melhor. Não é? Estamos de acordo com isso. Quanto Sim. menos voltinhas você tem que dar. E a realimentação negativa é... Uma big volta. Então, assim, amplifiquei. Olha lá no final. Ih, não tá tão legal. Corrige aí na frente. Isso é realimentação negativa. Você vê que deu errado e manda corrigir. Certo? O que é realimentação negativa? Como é que eu explico pro leigo? Injeção eletrônica de carro. Carburador era malha aberta, não tinha realimentação negativa. Se você regulou aqui e a mistura está errada, a mistura vai sair errada lá e dane-se. Injeção eletrônica, tem a sonda lambda lá no escapamento, olhando, ei, tem gasolina demais, corrige aí, por favor. Realimentação negativa. Uhum. Tudo bem que num carro, você não está preocupado se a primeira acelerada vai sair queimando mais gasolina e só na segunda vai ficar certinho. Só que o problema é que a primeira batida da caixa no amplificador, na alta realimentação, bateu a caixa, saiu o som lá, ei, cara, distorceu um pouquinho aqui, dá para você corrigir aí? Aí a caixa já foi, já tem outra caixa chegando. Sim. Tá? Essa é a minha teoria. Não tenho como comprovar isso, não tenho dados, mas isso é como eu enxergo a coisa. Existem... Eu, fazendo minha preparação para conversar contigo, eu falei, deixa eu reviver algumas coisas que eu fiz lá atrás. Porque o primeiro papo nosso foi justamente quando eu estava fazendo o meu trabalho de faculdade. Que eu estava clonando um Mesabug digital. Sim, sim. Eu estava fazendo com o pessoal lá... Isso foi precursor do Kemper aí, viu? Pior que foi, a gente fez um profiler só que não foi a mesma tecnologia. O que a gente fez foi, a gente pegou o Mesabug, desmontou inteiro, olhou componente a componente, bateu com o esquema elétrico e simulou eles todos no computador. Mas
componente a componente. Isso quem faz é o Axie. Tem AxeFX. É isso que ele O faz, AxeFX. né? Então, só que o poder computacional da época, 2003, Não 2004, permitia. não permitia a gente ir mais longe com isso. 30 segundos de áudio levava meia hora pra gente processar. Não tem como tocar 30 Certo. segundos em meia hora, não dava, o computador fazia. Mas eu lembro que quando a gente começou a colocar as características da válvula, tipo a corrente da grade, a distorção da grade, mudava fatalmente toda a característica da distorção da válvula, que hoje é uma coisa que as tecnologias novas conseguem fazer. E essa é uma coisa que a gente viu, quer dizer, era um projeto que, olhando o projeto é simples, ele tem muitos projetos, por exemplo, você pega o projeto de MOSFET, são projetos que são similares aos da válvula, né, são a mesma carinha de projeto, né, os amps AB que tem de MOSFET são todos muito parecidos, mas é isso, às vezes a tecnologia, ela permite um tipo de projeto exótico, porque é aquela tecnologia, então, eu acho que existe um componente de custo, porque, por exemplo, dentro do transistor você tem a Randall, que fazia excelentes amplificadores transistorizados para um mercado específico lá de rock, distorção, que era... E aí, quando eu fui preparar hoje, eu ouvi um teste cego lá, que é simulação, valvulado e transistor. Ouvindo a gente não pega. Cara, não pega. eu lutei, cara. A simulação eu consegui separar em todas, mas o solid state pra válvula foi difícil pra mim, ouvindo cara. não pega. Isso na Acho guitarra. que o valvulado é muito mais pra quem tá tocando um ciclo ali, uma relação com o dedo do cara do que com... Tem diferença. Tem diferença. Eu não sei explicar até hoje o que é. Agora, eu concordo com você na questão do custo. Por exemplo, eu tenho lá minhas caixinhas monitoras, eu tenho um amplificador transistor que eu montei. Cara, eu tive que comprar, sei lá, eu queria um par casado do diferencial de entrada. 2 transistores que tivessem o mesmo ganho, mesmo VCE, mesmo, sabe? Cara, eu comprei 20 na lojinha pra catar 2. Pois é. Sabe? Isso me tomou tempo e dinheiro. Sim. Entende? Sim. Pra ficar legal, você tem que ir casando e achar o par casado NP. Raríssimo, não acha. Não acho. Cara, teve um produto que eu consertei, era um DAC de áudio chinês. E ele tem, na entrada dele, ele tem um operacional lá, um chipzinho. Eu fui comprar um pra substituir pro cliente. Caramba. Cara, eu fui ver o preço do original americano. Era, sei lá, $16. Tu lembra qual era? O OPA 1612. Tá. É o que eu uso no meu DAC. É Texas, né? É Burr Brown. E aí que virou Texas. E aí eu fui comprar. Falei, deixa eu ver se no Ali tem. Aí no Ali eu olhei lá, 5 peças, R$2. Ui! Eu falei, nem a pau isso aqui é verdadeiro, cara. Aí eu olhei, um cara que escreveu um review e falou, cara, eu comprei de vários fabricantes, fornecedores, e é tudo TL084 lá, que é o pé de boi que vai remarcado. E um abraço. Cara, então assim, isso com a válvula é mais difícil porque é uma tecnologia, entre aspas, não é perdida, né? Que dá pra você fazer, mas é meio perdida, é muito trampo pros caras fazerem. Cara, a gente sabe isso nas fábricas. Não tem, assim, vai comprar válvula falsa. Meu amigo, isso não existe. No mínimo, vai ter válvula falsa. Vai ter que funcionar igual aquela. Sai de uma fábrica de vidro. Se você for lá e remarcar uma válvula, no pior das hipóteses, o timbre vai ser, esse timbre aqui é 1% diferente. O bias tá diferente, né? Tá funcionando. Cara, quem fabrica pedal de guitarra... É sofrimento. Cara, tem muito operacional falso. Eu montei um testadorzinho de operacional falso. Cara, é um crossover absurdo e a resposta de frequência já morre em 6K, 7K. É bizarro o negócio, é sem noção. Vender aí, cara. Cara, tem muito. Eu compro um produto desse, cara, porque eu fui fazer manutenção pro pessoal e é isso, cara. É uma malha aberta, cara. Eu pus o meu, que eu comprei da DigiKey, que é uma empresa, né, reputação boa. Não, se eles forem enganados, beleza, o mundo acabou. Botei lá o meu, funcionou maravilhosamente bem. Semanas depois chega o mesmo cara chinês. Não é o mesmo produto, mas assim, não é o mesmo cliente. Mas é o mesmo cara, o mesmo modelo pra eu consertar a mesma coisa, cara. Certeza que a fábrica lá na China comprou um lote lá, entendeu? Então, assim, é isso que eu acho que talvez, às vezes polui um pouco a percepção das pessoas sobre o projeto do Solid State. O digital eu acho que não, digital é outra pira, né? Digital é outra coisa. Agora, o Solid State, uma época, teve uma reputação ruim por conta dessas coisas também, cara. Acho que é uma opinião pessoal minha. Assim, apesar, por trás da aparente simplicidade de um Solid State, existem cuidados. Para você ter um resultado top, você tem que tomar cuidados que demandam custo e tempo. É logística.
Que a empresa não está muito afim de botar dinheiro nisso, não. A área de logística para semicondutores virou a grande... Cara, tinha os módulos integrados de amplificador STK50. Sim. Cara, não acha mais original. Não. A galera vende aí, é botar e queimar. E é literalmente isso. Não é que o som é pior, tá, não, é pior e queima. Que queima. E vai lamber a tua fonte. É rejeitado da fábrica isso aí. Nem é remarcado um original bom. Meu amigo. E eu ia te perguntar. O pessoal me pergunta quando eu falo de valvulado, né? Eu tenho muita participação no pessoal de fone de ouvido. Né, a gente tava conversando aqui off-camera aqui, e você falou, pá, cara, fone de ouvido eu não sei. O que você acha do mercado dos fones, cara? Porque é um mercado que daria pra você entrar, hein, meu? Eu acho Cara, eu fui um grande usuário de fone de ouvido. Cara, eu peguei a Discman, usei muito Walkman de fita, muito. Sony é puta marca, hein, cara? Não, Sony cara, é uma o puta marca, som né, do cara? Sony era de outro. Puta Não marca. tinha, até os Sonys mais baratos, eu tinha um Sony La Festa, era o mais baratinho. Cara, o som dele era muito bom. Pegava qualquer outro, Raiva, ficava com Raiva, outro qualquer nível, outro. cara. Não chegava, É outro não tinha. nível. O som do Sony era foda. Você sabe que eles reeditaram, né, o Walkman? O original, o quadradão azul Então, de tiracolo. O que eles fizeram? Eles reeditaram e transformaram ele num tocador de música digital. Então é tipo um celular, MPT assim. Player, é um iPod aí. Só que toda a circuitaria de áudio é o analogicão. melhor que eles conseguem fazer. Massa, é o melhor excelente. que eles conseguem fazer. Então, cara, eu usei fone muito tempo na minha vida e fone fazia muita diferença. Eu gastei vários dB da minha audição com fone. Gastei mesmo. Agora, hoje em dia eu evito usar fone mesmo, até porque eu sei que eu já tô na ladeira descendo, sabe? Então eu perco a mão. Se eu ficar com fone, o fone for muito bom, eu vou dar um pá no volume e eu sei que isso não vai me fazer tão bem. Porque o volume O volume é bom, ele cara. cara. Não, cara, volume é timbre. A galera guitarrista que toca em quarto, a galera, pô, meu amplificador não tem um timbre. Meu irmão, você tá tocando no volume meio. Você não quer incomodar sua mãe que tá no outro quarto. Como é que você vai querer uma... Porque o volume causa uma percepção fisiológica no corpo. É diferente. Cara, eu ia a baile funk. Eu não citei lá no começo que eu tinha uma equipe de som, mas era funk carioca, isso no começo dos anos 90. Era Miami Bass isso aí. Então. Miami Bass, exatamente, você sabe o que eu tô falando. Freestyle Miami Bass, exatamente. Cara, quando eu ia nos bailes, é claro que a minha equipe de som não tinha tanta potência, mas eu ia nos bailes de equipes grandes, Furacão 2000, Cashbox. Cara, o volume daquele troço, o tamanho do grave, cara, aquilo causa uma emoção em você. Aquilo te traz um sentimento. Você pega, por exemplo, você põe um amplificador no meio. O 20 Hz lá que tá soltando no meio é um pitaco. A hora que você vira aquele negócio, treme. Tem 2 semanas eu fui na final do Rock Kiss autoral. 5 bandas, as finalistas, a Kiss fez um concurso de bandas autorais. Brasil todo. Finalistas. Tinha 4 bandas, digamos, normais e uma de hardcore, metalzão, bater cabeça. Cara, ali eu enxerguei o mesmo sentimento. Estamos falando da mesma coisa. O poder que o som alto, o som poderoso, o som gutural, o que aquilo atinge nas pessoas. Tá? Então, o menino que toca baixinho em casa, ele nunca vai ter aquele sentimento de um Angus Young tocando o AC/DC, uma música do AC/DC, que é feito para ouvir alto. E eu acho que assim, quando você vai tocar guitarra, existe uma coisa que o Paul Gilbert fala, cara. Existe um elemento da técnica do guitarrista que ela não é sobre tocar a nota, é sobre controlar um instrumento em volume alto para sair o que você quer daquele instrumento. Então, que nem o Jimi Hendrix, ele tocava todas as cordas sem a nota que ele queria. Do jeito que ele queria. Sim. Ele era um cara visceral, mas ele tocava, cara, ele esmurrava, Steve Ray Vaughan, esmurrava a guitarra, dinâmica. Saiu o que ele queria. Dinâmica, isso. Dominar a fera. Domar a fera. O que me incomoda no mundo digital hoje é que quando o guitarrista toca em linha, quando o guitarrista abre mão do amplificador, ele tem um timbre em linha, alguém acima dele tem poder sobre o volume dele. Antigamente, na época do Hendrix, na época do Steve Ray Vaughan, ele tinha o poder sobre o volume do amplificador dele. Ele era o volume do palco. Ele tinha. Eu quero mais volume. Vários vídeos do The Who,
o pital ia no amplificador e abaixava e diminuía. Aquilo fazia parte do instrumento dele. Então ele mandava no volume dele. Hoje em dia, pro guitarrista, tem alguém acima dele. Sim. Se ele está tocando em linha. Sim, sim, sim. Isso acaba tornando a guitarra uma... Domesticaram a guitarra. Domesticada. Isso reflete no que o pessoal tem tocado hoje, né? Pois é. Se você for puxar por aí, meu amigo... Aí o papo vai para muito longe da eletrônica, muito mais próximo da... Mas é arte, assim. Eu fico feliz da gente poder trabalhar a parte técnica. Inclusive é o lema da minha empresa, técnica a serviço da arte. Porque a técnica para mim não quer dizer absolutamente nada. O que eu faço, se eu não tiver um artista para usar as coisas que eu faço não tem o menor sentido. Sim, sim. E, aliás, isso me traz, já desemboca a gente direto no próximo assunto, que é um projeto que eu admiro muito você ter feito ele, que é o Pentasuite, que é uma coisa que... Ele virou o Yeti, né? Que hoje é outro produto seu que eu fui estudar. É maiorzinho, o Yeti é o Penta, só que maiorzinho. Como que foi esse projeto, cara? Porque, assim, eu lembro que a gente discutiu esse projeto, era uma coisa que, na época, eu não saberia dar vida a ele na época como você queria, e eu falei, cara, isso é uma coisa que você vai ter que desenvolver. A gente ficou discutir sobre esse projeto, e você foi lá e deu vida. Primeiro, o que é, né, o Pentasuite, o Yeti, pra quem tá assistindo e não sabe o que é, e como que esse projeto aconteceu pra você? O contexto foi... Quando eu vim para São Paulo, eu ainda não tinha filho, então eu tinha mais tempo. E então eu comecei a tocar em bandas. Assim, claro, cara, a música é terapia. Na pandemia, eu comprei um piano. Você toca piano? Não. Mas dane-se, eu vou comprar um piano e vou aprender a tocar piano porque... Meu pai fez isso. Porque é terapia, amigo. Assim, o dinheiro que eu gastei no piano, eu economizei em terapeuta, economizei sabe? Porque a música... Cara, na pandemia, muitas pessoas voltaram a tocar. Quem tinha deixado o instrumento de lado voltou a se conectar com o instrumento, porque aquilo fez bem às pessoas. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei a tocar em bandinhas, assim, cover, né, cara? Para tocar final de semana, ensaiar lá na Teodoro. Não queria ser rockstar, não. Queria só manter, assim, a habilidade mínima no instrumento e ter amigos e tocar as músicas que a gente gosta. Só isso. A gente não quer guerra com ninguém, quer só tocar as musiquinhas dos tiozão, porra. Então, eu tocava num power trio que o guitarrista cantava. Ele fazia base, solo e cantava. Cara, ele tinha vários pedais, era muito bom o timbre dele. Só que, quando ele saía da base cantando pra solar, era um sapateado terrível. Ele pisava plec, 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 solo, vai sair do solo pra voltar pro refrão, plec, 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 plec. Cara, eu tinha pena daquilo, porque várias vezes ele perdia um pedal, se embolava na letra, porque, cara, são muitas tarefas para o cérebro fazer. Sobrecarga. Você tem que pisar em 3 pedais, lembrar da letra e lembrar dos acordes. É outro componente técnico. Exato. Sapateado. É muito mais coisa, cara, você sobrecarrega. E cadê o tempo para pensar em arte aí? Você tá ocupado em tantas tarefas técnicas que como é que você vai interpretar uma canção se você tem que lembrar de pisar em 3 pedais e depois voltar cantando? Cara, assim, eu pensei, isso não precisa ser assim. Dá para ser mais inteligente. Aí eu bolei. Não que isso tenha sido um projeto inédito. Eu sei que na gringa já tinha. Mas eu bolei do jeito que dava para fazer aqui. A gente estava conversando que, estando no Brasil, a gente tem que se ater aos componentes que nós temos disponíveis. É claro que lá fora, assim, se eu pudesse ter todo o catálogo da Mauser, tipo, se a Mauser fosse ali na Santa Efigênia, quanta coisa legal daria para fazer. Mas não está. A gente tem que... é a minha premissa. Eu não posso ficar refém de um fornecimento que eu não tenho poder, que eu não tenho controle. Então, eu tive que bolar um método de fazer um chaveador programável que você pisasse... A meta do Penta era somente uma pisada. Somente uma pisada. Em uma pisada, você vai mudar o seu timbre. Em uma pisada, ele desliga os pedais que você não quer mais e liga os pedais que você quer. Então, se você tem um timbre que é composto por um overdrive e um chorus, e no próximo instante você quer um flanger com reverb, pisando só uma vez, ele vai desligar os 2 anteriores e vai ligar os 2 próximos. Olha que maravilha. É mais ou menos o que as pedaleiras digitais fazem. A pedaleira digital faz isso. Você programa lá os foots, ela vai entrar os timbres que você quer.
Só que eu pensei o Penta para quem usa pedais. Uhum. Então, a premissa e a necessidade do Penta eu vi com o cara da minha banda. Uhum. E aí virou um produto, quer dizer, você desenvolveu, era a parte de programação, quer dizer, tem um processador lá dentro. Cara, é simples demais, é ridículo. É só para ver qual fute foi e qual saída vai ligar. Aquilo ali chega a ser bizonho. Mas isso foi uma coisa que para você foi tranquilo integrar no seu Foi produto. porque quando, na época de criança, sei lá, 12 anos, eu tive um TK 82. Uhum. Depois eu evoluí pro TK 90. Eram computadores da época com Z80. Uhum. E a linguagem da época era BASIC. Ah. Eu cheguei a brincar com Assembler na época, porque o BASIC era muito lento. Uhum. Não que é lento, né? Uhum. Mas, pro tamanho da complexidade, entre aspas, do programa do Penta, dane-se ser BASIC. Cara, faz lindo. Eu só sei programar em BASIC e eu descobri um compilador BASIC para PIC. Pronto, aí o PIC era o que tinha na época, nos anos 2000. O Penta é de 2012. 11 ou 12. Eu descobri o PIC, mas não, eu fui brincar com o PIC antes, porque eu fiz um amplificador que tinha um fute com 10 botões. E eu vi os futes da mesa Bug com um cabo manga de vários pinos. Uhum. Aquilo, eu ficava indignado com aquilo, porque eu pensei, caramba, se um dia o cachorro comer o cabo, se o conector quebrar, está frito. E passa muito sinal naquilo lá, né? Cara, é contato Passa muito seco. sinal, cara, Não, é né? seco, abre, é sim ou não, só. Não, você falou, é muita via. É muita cabo, via. É muita via. Cara, então, eu queria uma forma do amplificador, do fute do amp ter 10 botões com um cabo estéreo simples, que você compra em qualquer lugar. Aí eu coloquei um processador no fute e um processador no amp. E o fute ficava mandando sinal de comando pro amp, simples assim. O cabo era estéreo porque tinha terra e a alimentação do processador que está aqui no fute. Uhum. E a terceira via era o dado, de uma única direção. Quer dizer, Fute e amp. a tecnologia digital aí te ajudou a eliminar esse monte de contato seco. Sim. Aí. Aí eu aprendi a usar PIC por causa desse amplificador, era o Lemark, que era a minha versão do Mark IV da mesa. Eu fiz um amplificador gigante, enorme, A gigante. gente não tem a foto, né? Esse Tem aí em algum lugar, cara, me dava prejuízo esse amp. É mesmo? Dava. Ainda bem que eu parei de enorme fazer. Amplificador, Isso. enorme. Eu ficava semanas para montar um. Eu não podia cobrar o preço. Eu nem sabia disso, na verdade. Foi quando eu fui cursar administração. Uhum. Pronto, eu me formei em administração. Foi quando eu fiz administração que eu vi que esse aparelho me dava prejuízo. Que eu tinha que tirar de linha rápido. Cara, acho que eu lembro que os seus amplificadores eles começaram simples, aí eles ficaram mega complexos. E agora? E aí agora você separou essa Exato. complexidade em diversos produtos. Isso. Porque o Lemark acho que foi o produto mais complicado que foi você fazer. É bizarro aquilo, bizarro. Ele tinha esse fute de 10 botões. Eu comecei a usar para os microcontroladores e usar Basic porque eu queria fazer o fute de 10 botões com cabo estéreo. Pra tirar pelo menos essa complexidade do Mark IV. Nossa, cara. E aí isso aí depois virou o projeto do Pentasuite. Com esse know-how, eu consegui colocar no Penta, porque aí quando pisa em um, desliga o outro. É coisa ridícula, simples demais para um. E eu vi que você trouxe um produto pra mostrar aí pra galera. Cara, cara, legal mostrar porque é muito da hora que você trouxe aí, cara. O Pedro ele faz versões menores dos amps, né, Pedro? É isso, né? Esse aqui é a minha versão, é a minha visão dos amplificadores Marshall, do timbre Marshall, com pré-valvulado, que tem 2 válvulas aqui dentro, só que ele usa amplificação em classe D. Meu favorito. Por isso que ele é pequenininho. Cara. Por isso que ele tem o timbre do pré-valvulado, o timbre é gerado na válvula, e a amplificação final, o estágio de potência, que nos amplificadores normais, grandes, são válvulas grandes de potência, no Marshall, em geral, é a L34, em geral é essa válvula que o Marshall usa, aqui eu substituí por um amplificador classe D. Qual é a diferença? Ele esquenta muito menos, ele é muito mais eficiente, ele é bem menor. Quer mostrar? Opa! O copo sobreviveu. Cara, ele é bem menor. Dá pra ver legal aí. Ele é portátil, cabe na mochila, cabe no bag do amp. Pra quem conhece amp valvulado, né? Amp valvulado é a principal tristeza do Rode Carregar, e do músico, né? Isso é a nova visão, é um novo híbrido. Quem tinha Marshall Valve State, por exemplo, o Valve State o que era? Era um pré-valvulado com power classe AB, a transistor.
Aí depois vieram os Valve State com power a circuito integrado. Sim, que Mas provavelmente era a classe AB classe também. AB ainda, não era época, não tinha classe D na época ainda. A classe D é uma coisa relativamente Muito nova nova, isso. para áudio, né? Agora, quer dizer, em PA eles já tinham classe D, mas só era na via de graves. Porque o classe D não era tão bom em agudos ainda naquela época, né? Eu acho que eles aumentaram a frequência de chaveamento, melhoraram os filtros, e agora ele é excelente em todas as E faixas. você ganhou vários benefícios, que você não precisa fazer transformador para Opa, acoplar ele. todo mundo saiu ganhando, cara. Isso é bem mais barato, inclusive. É. É mais leve, o consumo é bem menor, é mais barato, é menor. E não te dá nenhum daqueles problemas. Você pode tomar a saída do pré como você quiser, você não Exato. interfere na saída tua lá do Exatamente. power, quer dizer, você... É 100% igual? Não, não é 100% igual. Chega muito perto, chega muito, muito perto. Entendi. Em baixo, médio volume, não dá para dizer quem é quem. Ele fica diferente do valvulado quando ele está chegando no limite. Mas aí o cara que tá no quarto, talvez tá lindo, esse seja nossa, esse seja o cara. Tá lindo. E não precisa de atenuador, um cara como esse. Não, porque o atenuador só faz sentido em ambos valvulados. Valvulados. Esse cara tem uma saída de linha analógica. Tipo assim, para mim o IR é o diabo na terra. É o diabo caminhando aí, entre nós, sabe? E sabe que eu não sei como funciona o IR, né, cara? Eu não sei como isso funciona. O IR, ele joga um ruído rosa... Não, minto. Um ruído controlado no alto-falante e fica medindo com o microfone plano como é que o falante responde àquela frequência. É uma curva de resposta do falante. Que não é uma boa representação do falante, se você for pensar. Uma representação ok do falante. Ele não vai representar ele como é que ele reage a diferentes potências, que o falante tem compressão de potência. Faixa linear do falante. Exato. Ele não vai representar o falante fora de eixo. Sim, eu tô ouvindo daqui, cara, o falante é outra coisa. Se eu tô ouvindo de frente, ele Existem simulações. Se você for numa pedaleira hoje, ela vai deixar você fazer isso. Isso. Mas são as viagens, mas você vê, agora o cara anda com o Excel lá pra fazer o timbre dele. Isso. O IR é isso aí, ele clonou uma resposta de um falante. E aí você aplica essa resposta no timbre. O que eu tenho ali dentro é isso, uma resposta simulada de falante feita de forma analógica. Eu tenho lá um filtrozinho, um monte de filtros para dar uma curvinha de falante. Entendi. Que falante é? Não interessa que falante é um falante. É um falante que para você poder colocar isso, ele em linha se você quiser. É igual, cara, linha nunca é igual a caixa. Nunca. Jamais vai ser. Vai chegar bem perto? Vai. Vai atender? Vai. Vai quebrar assim, um galhão? Vai. Mas igual não é. É que assim, você está eliminando diversos componentes da cadeia de sinal. Não dá para você emular todos esses componentes com um circuitinho assim. Senão a indústria inteira teria feito isso já. Já faz. Teria feito já isso. Faz exato, isso. Né? Faz isso por uma questão de comodidade para o músico. Que eu acho que, cara, é plenamente válido. Quebra um galhão, plenamente você quer gravar uma demo em casa, quer estudar de noite, tá ali, no fone. Esse tem saída de fone, inclusive. Aí, ó. Eu peguei a saída simulada e joguei na saída de fone. Que, então você ouve no fone, já que os fones geralmente são planos, a ideia do fone é ser plano, você não pode jogar a saída de guitarra num fone plano, porque vai ficar abelhudo. Tem que aplicar a resposta de uma caixa de guitarra. Você sabe que você fez o que eu acho que a Yamaha fez também. A Yamaha fez exatamente isso com aquela linha THR deles. Total, é. A THR, o que eles fizeram, né? Eles, como que era feito... Uma lancheirinha assim, né? Bonitinho como que era demais. feito o amplificador de guitarra? Eu tive um THR-10, vendi e me arrependo. Mas cara, o que eles fizeram? O amplificador de guitarra pequeno até o THR era um amplificador de guitarra grande, reduzido de tamanho. E o timbre não era bom, porque é uma coisa que foi feita para ser grande, muitos watts, que não foi bem escalonada para virar pequeno. O que a Yamaha fez? Eles construíram um pré-digital, que para eles era uma tecnologia que eles tinham lá dentro, e o power era um power hi-fi. Porque eles falaram, cara, o nosso amp, as nossas caixas, num formato pequeno, elas nunca vão ter a mesma massa, a mesma propulsão de um falante grande tocado no talo. Então, já que nós vamos modelar, modela-se tudo, e o power é um power hi-fi, tem que reproduzir uma caixa de PA. Que eu acho que é um pouco parecido com o que você fez aqui, mas respeitando o timbre da guitarra. Quer dizer, você adaptou a integridade instrumental da guitarra para uma saída que fosse conveniente para a realidade de quem vai usar um amp pequeno. Exato. Que eu acho que é o que cara, genial. Fantástico produto. Gostei. E você tem ele nesse formatinho Marshall e também existem as versões dos outros amplificadores. Eu tenho também. outra versão dele que é o Slim Clean.
que é a minha versão Fender. Eu tenho o Super Clean, não tenho? Tem. Então, eu tenho o Slim Clean, que E é esse isso. é o Slim Pegasus. Exatamente. E aí vai ter o Slim Buffalo, o Slim... Quem sabe? Quem sabe. Gostei. Então, projetos para o futuro, esse pode ser um deles. Muito bom, muito bom. Um ponto que eu acho que é um ponto bom pra gente, talvez, antes de fechar, papel da instrumentação na tua vida, cara. Tipo, instrumentação de laboratório. Eu lembro que esse é um dos papos que a gente levou sobre o uso de osciloscópio, multímetro, né? Existe o pessoal, eu faço parte de duas comunidades do Facebook que eu gosto muito. Uma de eletrônica, no qual o pessoal fala tudo bonitinho, assim, no Facebook, né? E a outra que é a comunidade de eletrônica artesanal. Que é o cara que fala assim, preciso fazer amplificador. E aí ele pede dicas pro pessoal. Sim. Então é os dois mundos, né? Como que, pra você que mexe com áudio, você tem essa relação de instrumentação? É um mundo intuitivo? Ou você trabalha com norma, método? É uma pergunta retórica, eu sei como você trabalha, porque eu vi teu Instagram já, você dando várias aulas. Não, eu adoro instrumento. Como que você trabalha com isso, cara? Adoro. Cara, porque, primeiro assim, você tem que garantir uma previsibilidade do que você entrega. O ouvido engana. Cara, se eu tô com fome, se eu tô triste, se eu tô alegre, se eu tô com pressa, se eu tô com frio, eu vou ouvir diferente. O ouvido, ele é subjetivo. É isso que a gente tava falando, teste AB. Cara, não adianta você que... Caramba, eu ouvi um som ontem. Não, o melhor som da minha vida. Aí você ouve hoje. Pô, o som tá diferente hoje. O que que houve? Cara, não. Ouvido pra mim não tem memória. O que eu confio é A, B. Troca rápido. Ouve esse, ouve esse, ouve esse, ouve esse. Esse aqui tá com um pouquinho mais grave. Esse aqui o agudo tá distorcendo. Cara, só pra mim... E respeito quem pensa diferente, mas desculpe, cara. Não vai querer dizer que, eu ouvi ontem tava melhor, hoje tá pior. Cara, não, ontem foi outro dia. Então, a instrumentação para mim é fundamental. Eu tenho parâmetro, assim, quando eu testo esse cara, eu tenho um roteirinho, cara, jogando tantos milivolts na entrada, eu tenho que ter tantos volts de saída e a resposta tem que ser essa. Se não for isso, cara, são aparelhos idênticos, tem alguma coisa errada. Só depois desse teste de bancada é que eu vou ouvir testando. Testar ouvindo, não ouvir testando, testar ouvindo. Entendi. Primeiro na bancada, porque isso economiza muito tempo. Se você vai lá testar, tocando, e nossa, será que tá diferente? Não sei, poxa, tô numa dúvida. Cara, não. Na bancada, cara, eu lembro do meu primeiro multiteste analógico. Eu lembro do meu primeiro multiteste digital e eu lembro do meu primeiro osciloscópio. Tem um carinho enorme, não os tenho mais, mas eu lembro deles com muito respeito porque eles me fizeram evoluir. O osciloscópio que você usa hoje, se não me engano, foi meu primeiro. É? É meu primeiro osciloscópio. Não, eu adoro ele. É fantástico, cara. Um HPzão maravilhoso. Comprado na Santa Efigênia. Tu comprou zero, foi? Não, foi comprou usadão. Usadaço para terminar o projeto de formatura, cara, do amplificador. Deve ser anos 90 aquele aparelho, né? Ele é um dos primeiros HPs digitais. Cara, olha que, anos 90, 2000, 2010. Cara, 30 anos um aparelho. O que queimou nele foi display só, né? O que deu problema é que o display foi ficando pequenininho, aí você corrige lá um negócio do tubo que é um tubo, né? Ele é doido porque a medição é digital, mas a apresentação é analógica. É analógica. Né? Bem a ver com a indústria tá ótimo. Eu gostei, muito legal. E eu comprei um agora, eu acho que é Agilent, que virou minha cachaça, traça a curva de resposta de frequência. É um negócio bobo, cara, ele vai jogando o sinal e te dá a curvinha, aí você diz, eu quero que você meça de 10 a 100 kHz. Aí você deixa lá ele jogando, aí traça uma curvinha, você fica, nossa, é minha cachaça esse troço. Aí eu fico vendo resposta de equalizador, adoro aquilo, ver resposta e ver fase, né? E aí você usa isso, você chega a usar isso para validar tua montagem lá? Claro, isso aí é o que especialmente te dá em hi-fi, né? Especialmente em hi-fi. Hi-fi eu gasto horas colocando resposta de frequência e distorção, que eu tenho um analisador de distorção da HP. Que a gente comentou. Que ele joga uma frequência e filtra essa frequência com um note absurdo, e aí você só vê as harmônicas. Sim. Ele dá lá 1% lá do que tá. Aliás, nós sabemos que é um grande desafio, né, da indústria de instrumentação, fazer um medidor de THD que seja barato, né? Aí coisa boa e barata geralmente não andam juntas, não, né? que seja possível você comprar só o medidor, porque hoje é uma estação chamada Audio Precision que você compra lá e é um troço de 20, 30 mil dólares. E aí hoje existem equipamentos digitais que fazem esse negócio, mas o melhor é esse analógico que a gente
você tem lá a onda e faz o note lá. Se Isso. você tem esse, mantenha, porque Tá lá, bonitão. é preço de ouro, cara. Quem tem. Cara, estamos chegando ao fim. Foi um prazer conversar contigo. Quer dizer, esse papo. Acho que a gente conversou 1% do que daria pra conversar dentro e fora das câmeras aqui. E acho que poderíamos fazer mais, hein, cara. Tá bom. Gostei, fantástico. Agradeço tua presença aqui com a gente. Cara, sempre é um prazer te receber, falar dos teus produtos, tuas coisas, falar de música, falar de tudo, cara. De instrumentação até festa de criança, se a gente conseguir ouvir aquela história, que você pode falar depois, né? E é isso, cara, convidar você para sempre que você quiser, a porta tá aberta. Aqui o objetivo nosso é dar voz pro inovador brasileiro que, cara, luta contra tudo e todos pra vir lá fazer o sonho dele, que também é o sonho de produto de muita gente, né? Então, cara, obrigado pela luta, e pela presença aqui com a gente. Então, obrigado pelo convite. Cara, considerações finais, o que quiser falar pro pessoal, quiser indicar o site, quiser falar das redes sociais, o espaço é teu, cara. O nosso site, pedrone.com.br, o Instagram, pedroneamps. Facebook eu não uso muito, cara. Facebook tá meio em desuso, né? Mas tá lá, pedroneamps também. Tem o telefone, que também é o WhatsApp, é o 11 3672 3783. É o WhatsApp também, apesar de ser fixo. Cara, e o que nos move realmente é a arte, sabe? É o que eu falo sempre. O que eu faço é para servir ao músico, para servir a música, tá? Eu busco fazer um aparelho bonito, leve, potente, com som bom, mas ele sozinho ele não toca. Ele, só que tá desligado aqui, não tá fazendo nada para ninguém. Ele precisa de um artista, sabe? Então, como já disse um filósofo aí, a vida sem música seria um erro. Então, é isso que eu acredito. A gente está aqui por conta de um amor à música, que é o que me move realmente. Eu não sou um bom instrumentista, eu sou só suficiente, mas me divirto tocando também. Mas o principal, tudo que está aqui ao redor é a música, realmente. Legal. Muito bom, Pedrone. Cara, valeu. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Pessoal, é isso aí. Esse foi o papo com o Augusto Pedrone, da Pedrone Amplificadores. Se inscrevam no nosso canal, acompanhem nossos conteúdos no Instagram, no YouTube. E é isso aí, pessoal. Atentos para o próximo aí. E foi um prazer falar com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Passa. Vem cá, o Marrakech é um trocadilho com Marrakech, né? Quase foi. Quase foi, não é, meu amigo? Ia ser um pra lá de aqui em cima, ia ter entre parênteses. Pra lá de Marrakech. Ia ter um, mas eu falei, ia ficar muito clichê. Mas já assim. Tá, porque a pessoa quando fala rápido já escorrega, Marrakech. Então, mas você sabe que a pronúncia da empresa, a empresa é a Marra Audio, né? Eu criei, era Marra, era Moreno Haddad Hassen Audio, porque o cara usa o nome no produto, você usou, o cara usa o nome, nós não queremos criar nome pra empresa, né? E aí o Marra não deixaram eu registrar. Deve ter, né? Porque tinha Yamaha. E aí, quando tem um pedaço do nome e mexe com áudio, aí eu falei, então bota MAH áudio. Mas eu falei, mas ninguém vai falar MAH áudio. Mas eu falava MAH áudio no começo, tentando me convencer que as pessoas iam falar desse jeito, sabe? É Marra Áudio. E aí começaram a falar Marra Áudio. Eu falei, certo. Pegou. Cara, a cria é dos outros, sim, cara. Sim. A gente faz e os outros adotam. Aí virou Marra Áudio, cara. E aí virou um Marracast agora. Aí. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um Marracast. Pra lá de Marracast. E nos vemos no próximo. E é isso aí. Tchau.